Tudo começou de um jeito intenso demais para parecer acaso. Ela me curtiu no Tinder e não ficou esperando. Foi ela quem puxou a conversa, já com uma segurança que chamava atenção. Uma cantada direta, firme, quase ousada, daquelas que fazem a gente sorrir sozinha para a tela do celular e pensar: essa pessoa sabe exatamente o que está fazendo. Pouco depois, mandou o Instagram. Sem rodeios, sem hesitar, aquilo passou a imagem de alguém resolvida, confiante, inteira. Alguém que não tinha medo de se mostrar. Ela falava de encontros, como se já estivesse escrito, e idealizava. Dizia que sonhava com o primeiro encontro ao pôr do sol, café, na praia, conversa tranquila, sem pressa. Falava bonito. Falava que quem cria um cenário perfeito antes mesmo de existir intimidade. E eu, naquele começo, confesso, me deixei levar pela ideia. Desde os primeiros dias, era ela quem insistia para que eu fosse conhecê-la. Sempre puxava assunto, sempre dizia que queria me ver, que eu deveria ir até lá. Mas havia algo que não se encaixava. Apesar de insistir tanto no encontro, ela falava pouco. Respostas curtas, conversas que morriam do nada. Silêncios longos, sumia, reaparecia, como se nada tivesse acontecido. Eu sentia que precisava de mais base antes de atravessar um estado inteiro. Então eu dizia, com calma, com respeito, que queria conversar mais, que precisava conhecê-la melhor, que queria ligação, videochamada, tempo. Disse claramente que não atravessaria um estado sem me sentir minimamente segura. Foi aí que tudo mudou. De repente, ela passou a estar presente o tempo todo, desde a hora que acordava até a hora de dormir. Bom dia cedo, mensagem ao longo do dia, áudio à noite. Dizia onde estava, o que fazia, se sentia saído, se estava em casa. Quando ia para festas, mandava vídeos, fotos, localização. Às vezes eu dormia antes. Quando acordava, tinha mensagens avisando que já tinha chegado em casa, como se precisasse provar presença, constância e controle. Mas junto dessa perseverança, dessa presença excessiva, vinha sempre a mesma fala, repetida de formas diferentes, quase como um hábito. Eu sou feia, não sou bonita, meu cabelo tá horrível, eu sou fria, não me apego a ninguém. Eu elogiava com cuidado. Não era cantada vazia, era reconhecimento real. Eu falava do que via, do que sentia, e toda vez que a mesma reação, ela tratava, desconversava, rejeitava, ficava desconfortável. Era nítido. Ela não sentia bem ao ser bem tratada. Ela não se sentia bem. E havia algo mais ali, mesmo que nunca dito com palavras. Eu trabalhava. Tinha minha vida organizada, emprego, casa, carro. Eu malhava, me cuidava, era carinhosa, presente. E tudo isso parecia deixá-la ainda mais insegura. Como se eu fosse boa demais para ser verdade, como se aquilo não fosse real ou fosse demais para ela sustentar. Quanto mais cuidado eu oferecia, mais ela se fechava. Às vezes brigava, dizia que eu era emocionada demais, que eu estava entendendo tudo errado, que eu criava coisas na minha cabeça. E eu tentava organizar aquilo da forma mais honesta possível. Mais de 5 vezes, em momentos diferentes, eu disse claramente: vamos só ser apenas amigas. Não era joguinho, não era ameaça, era proteção. E nenhuma dessas vezes ela aceitou. Eu dizia que eu estava entendendo errado e ela dizia que não queria só amizade, que queria algo mais, que eu estava entendendo errado, que queria me conhecer, que queria tentar. Ela insistia tanto que começou a me cansar, a me confundir, a me fazer duvidar da minha própria percepção. Quando eu me afastava, ela puxava de novo. Quando eu chegava perto, ela recuava. Eu também dizia que não gostava de toque. Ela dizia que não gostava que nenhum homem tocasse nela e que ninguém desconhecido tocasse nela. Que ela estivesse no ônibus, se alguém encostasse, ela ficava irritada. Que não gostava de estranhos encostando nela. Então eu guardava isso no corpo como um alerta constante. Eu não sabia como agir, como me aproximar, como existir perto dela. Mesmo assim, depois de tanta insistência, e com amigas dizendo que talvez fosse melhor ir, olhar olhos nos olhos,
acabar com a dúvida, eu fui. Mas eu não fui confiante. Havia algo dentro de mim dizendo que não era para ir. Não era pânico. Era uma intuição silenciosa, insistente, um incômodo que não passava. Minha gata ficaria sozinha. O dia amanheceu chuvoso. O trânsito travou. O Babacar cancelou e em cima da hora. Tudo dava errado. Pensei em desistir várias vezes. Mesmo assim continuei. Babacar, ônibus, Uber. Horas acordadas desde muito cedo. Cansaço físico, cansaço emocional. Quando finalmente cheguei, ela não estava lá. Esperei. E algo me chamou a atenção. Não houve frio na barriga. Não houve ansiedade boa. Não houve expectativa. Só um silêncio, um vazio estranho, como se eu estivesse ali sem estar. Quando ela chegou, o impacto foi imediato. Ela era muito diferente das fotos. Muito baixa, extremamente magra, postura curvada, parecendo uma corcunda e um bigode aparente. Não foi julgamento, foi choque. Aquela fração de segundos em que a expectativa cai e a gente precisa se organizar por dentro para não deixar nada escapar no rosto. Eu respirei fundo, sorri, tirei da bolsa uma caixa de chocolate da Cacau Show. Olha que eu trouxe para você. Ela olhou e respondeu. Não sabia que o primeiro encontro se dava presente. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Fomos ao shopping comer. Ela foi primeiro comprar o lanche dela, depois eu fui. Ela sentou. Perguntei se ela queria comer comigo. Não quis. Disse que não podia. Perguntei se queria Coca-Cola. A voz dela quase não saía. Às vezes tentava falar e simplesmente não conseguia. Chamei para irmos à praia. Ao atravessar a pista, pensei em pegar na mão dela. Meu corpo foi, mas parei. Lembrei de tudo o que ela dizia sobre não gostar de toque e desisti. Quando sentamos, falei isso. Contei que tive medo. E ela disse: Você pode me tocar. Você não é estranha. A gente já se fala há um bom tempo. Mas eu já não estava ali inteira. Falamos de viagens. Eu disse que queria viajar com ela. Convidei. Ela disse que iria, mas tinha medo. Falou que, sendo um casal de lésbicas, poderíamos sofrer preconceitos viajando juntas. Eu disse que protegeria ela. Foi ali que a conversa até pareceu melhorar um pouco. Logo depois, ela voltou a falar do corpo. Disse que não usava biquíni porque se achava feia, magra demais, pequena demais, que o cabelo estava horrível e que iria cortar. Eu disse que ela era bonita, que o cabelo era bonito, que não precisava cortar, estava bom daquele jeito, que talvez terapia ajudasse. E ela não aceitava nada. Não tentei beijá-la. Não tentei nada. Na hora de ir embora, algo nela mudou. Ela chamou o Uber, pagou, abriu a porta para mim e disse que não me deixaria sozinha ali. Foi cuidadosa, quase doce, como se fosse uma outra pessoa. No carro, mexi no celular para mostrar um lugar para ela. E ela, vendo a imagem, uma amiga minha mandou uma mensagem. Boa tarde, meu bem. Como você tá, meu amor? Ela visualizou e ficou em silêncio. Ficou totalmente diferente. E na despedida, eu a abracei. Ela disse assim para mim: Sei que você vai me bloquear, mas espera pelo menos chegar em casa. Vou ficar preocupada. Eu não entendi. Abracei ela de novo e perguntei por que eu faria isso. E fui embora com um peso no peito. Ela simplesmente começou a falar comigo de outras coisas, perguntou se eu já tinha chegado e como é que eu estava. Quando eu cheguei em casa, eu avisei para ela. E ela simplesmente mudou. Falamos sobre carro, falamos sobre ventilador, sobre séries e logo em seguida ela fez a mesma coisa que fazia sempre. Boa noite, cheiro, vou dormir. No outro dia, não teve o bom dia. Percebi que estava bloqueada do Tinder, mas não do Instagram nem do WhatsApp. À tarde, ela apareceu como se nada tivesse acontecido. Perguntei se poderíamos conversar como adulta e sem briga. Ela concordou. Perguntei por que havia me bloqueado do Tinder. Disse que, se ela só quisesse amizade, não precisava assumir, que eu entenderia. Foi aí que ela começou a brigar. Disse que não tinha me bloqueado, que tinha cancelado a conta. Disse que não tinha sumido e que tinha ficado sem internet. Disse que só queria amizade, disse que eu era legal, mas também disse que não queria ninguém mandando nela. E disse que eu estava tudo bem. Eu disse a ela que estava tudo bem, mas mesmo assim ela brigou. Nunca mais falou comigo. Por um tempo,
Ainda ficava vendo meus stories, mas sem falar. Depois, nem isso fez mais. É como se não bastasse o emocional, a vida começou a desabar. Logo em seguida, no outro dia, que ela brigou comigo, tudo aconteceu. Minha gata adoeceu, meu carro quebrou, o banheiro entupiu, a caixa estourou. Nada grave, mas tudo junto de uma só vez. Era como se a intuição que tentou me avisar antes estivesse agora gritando. Ela nunca mais disse o que eu era demais, mas tudo nela reagia como se carinho fosse algo grande demais para caber nela. E talvez o encontro nunca tenha sido acontecido de verdade, porque no fundo ela não estava pronta para alguém que chegasse inteira, nem para ser tratada bem, sem achar que aquilo não era real. Ela tinha medo de carinho, ela tinha medo de ser bem tratada. Quem sabe o que ela queria e o que ela esperava? Qual foi a expectativa dela? Se você gostou do vídeo, é só se inscrever no canal, curtir e comentar. O que você acha desse vídeo? O que realmente aconteceu? Comente aí. Obrigada e até o próximo vídeo.